convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado,
tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, pode. Mecânica Americanauto, Autoescola Aprendiz, Shopkramer Americana, Capaz Studio, Dual Frio Refrigeração e Ar-Condicionado, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê, Grupo Costa. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer aí de ter esse bate-papo aí, esse meu grande amigo, meu irmão aí, empresário na cidade americana, e hoje exercendo a função de presidente da CIA, pelo menos até o dia 30 desse mês, né? É isso, Paulo. Quero dar as boas-vindas aqui ao Marcelo Fernandes. Seja bem-vindo, Marcelo. Paulo, boa noite. Obrigado pela oportunidade da gente vir aqui poder falar um pouco da nossa entidade, da CIA, né? Estamos aí no final de 3 anos, né? Passa rápido, a gente nem vê. Então até o dia 30 ainda estou o presidente, né? Sim. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos assistindo aí. Meu grande amigo aí, Carlinhos Corsato aí que está nos assistindo. Minha esposa Suelen. Newton Dias, Vânia Talasso. Nosso grande irmão aí, Vanderlei Orsi, dando boa noite para nós aí. Orsi. Um forte abraço aí. E Marcelo, se apresenta pro pessoal aí, para quem não te conhece. Marcelo Fernandes, né? Hoje eu estou presidente da CIA, mas sou um empresário de uma pequena empresa. Comecei há mais de 25 anos lá atrás com a teleconsulta. Naquela época ainda existia telefone, lista telefônica, né? Pra você ver como as coisas passam rápido, né? Como que aconteceu tantas coisas nesses últimos 2 décadas aí, né? Coisas que deixaram de existir e eram tão essenciais, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Comecei com essa empresa, a teleconsulta. Ela existe até hoje, lógico, hoje é mais na internet, não tem mais a central que tinha de falar com as atendentes, né? A gente se adaptou ao mercado, ao novo modelo de se utilizar, né? O próprio você mesmo busca a informação, né? E há alguns anos atrás, por ser empresário, a gente procura os locais que nos representam, né? As associações são entidades, tem inúmeras na nossa cidade. Então tem associações de defesa dos animais, associação de pessoas que têm algum tipo de enfermidade, né? Associações que representam setores específicos, né? Dos advogados, né? E me apresentaram a Associação Comercial Industrial de Americana, né? E onde eu comecei ali para aprender, né? Muitas vezes eu vim de uma família que nós não tínhamos empresário. Eu fui um dos primeiros, acho que o primeiro empresário na minha família, a primeira pessoa a abrir uma empresa, né? Então, você não é como ser pai, só tendo para saber e a gente aprende no dia a dia, né? Então a gente vai até uma associação para buscar treinamentos, representatividade, né? Então, foi ali que começou a minha história com a CIA. Nessa jornada aí de mais de 20 anos também, culminou há 3 anos atrás de eu estar assumindo a presidência da entidade, né? Sim, bacana. E qual é o papel principal da associação comercial hoje na cidade? Hoje ela é criada para atender os seus sócios, né? A gente tem lá como objetivo representar as empresas, seja ela da indústria, do comércio, do serviço. Muitas vezes uma empresa sozinha, quando ela tem algum problema, às vezes se ela for buscar de forma sozinha, demora muito para aquele resultado acontecer. Então, quando você vai até uma associação que defende os interesses aí são mais de 2.000 empresas que nós representamos hoje. Então, como eu falei, a associação ela disponibiliza os treinamentos, disponibiliza informação, quando necessário ela vai buscar até mesmo na justiça. Nós tivemos uma ação que chegou até o Superior Tribunal Federal, conhecida como Ação do Século, né, onde era cobrado de forma bitributação, e a associação foi uma das poucas entidades que
chegou a judicializar, criar uma ação em nome dos nossos sócios para dizer que aquilo que estava sendo feito estava errado. Então, uma forma de representar, né? Então, isso a gente fez já algumas vezes, toda vez que a gente é prejudicado, seja no caráter municipal, estadual ou federal, que nesse foi o caso, né? Então, a gente está aqui para representar, para apoiar, para capacitar, para oferecer um ambiente onde para aquela pessoa que busca informação, busca geração de negócio, quer estar com outras pessoas como ela também, porque às vezes a dificuldade que a gente tem na nossa empresa, a gente acha que só a gente está vivendo aquilo. E não é verdade, tem outros vivendo, e o mais importante, às vezes tem outros que já passou por aquilo. E ele pode ali numa reunião, num bate-papo ali, passar algum depoimento, ou passar alguma experiência sua, onde te resolve o seu problema em 1 minuto ali. Então, a associação ela cria esse ambiente, né, de troca de experiência, de um ajudar o outro, de contribuir. Então, é um local, eu acho que todo profissional, seja ele qual for, é importantíssimo ele fazer parte de uma entidade. Né? Se ele é um advogado, fazer parte da OAB, se ele é um enfermeiro, uma associação da área da saúde. Né? Então, a gente precisa de ter essas ligações. Né? O funcionário tem o sindicato, onde que ele se sindicaliza. E as empresas vão através das associações. Também tem o sindicato patronal, mas são associações. A nossa associação ela é sem fins lucrativos. Lá eu estou como presidente, mas 26 outros diretores estão lá de forma voluntária. Então, onde a gente dedica parte do nosso tempo, né, em prol da classe do empresariado. Não, bacana. Mandar um abraço, tá mandando um abraço para nós aí, nosso grande irmão aí, Anderson Teixeira. Puxa, que bacana, saudade. Forte abraço. Teixeira teve aqui semana passada, não, semana retrasada. Sim, é o nosso conhecedor aí dos assuntos. Sim, o Teixeira é um cara fenomenal. Aí que eu vou falar para você. Muito, entende muito, né? Entende muito, conhece Muito da área Teixeira. dele. E fala para mim uma coisa, Marcelo. Quais foram os maiores desafios enfrentados pelo comércio local recentemente? Hoje o comércio, quando a gente fala não só da nossa cidade, a gente fala do Brasil todo, das capitais, né? O centro da cidade já tem o nome tradicional centro, porque ele geograficamente é onde tudo começou, né? Então a gente pega a Americana, você vai ler onde começou o centro, você vai em Santa Bárbara, você vai nas grandes capitais, foram onde as coisas iniciaram e elas vão crescendo para a cidade, vão crescendo geograficamente. E essas coisas vêm transformando muito. Então, a região central é uma das regiões muitas vezes mais cara para se comprar terra. Então, quer dizer, uma autovalorização. A gente vê alguns prédios, geralmente os bancos estão na região central. Quanto que um banco desse não paga de aluguel para aquele proprietário? Então, isso tudo encarece muito. Então, se encarece, não é qualquer pessoa que consegue pagar um aluguel, comprar um imóvel. E depois a gente tem a outra transformação grande, que é o envelhecimento dessas pessoas que moram nessa região. Então, antigamente, essas pessoas eram um casal que tinham 4, 5 filhos. Esses filhos vão crescendo, muitos deles vão escolhendo outras profissões, às vezes até vai trabalhar em outra cidade. Quantas pessoas que se formaram em Americana que foram trabalhar em Campinas, em São Paulo, em outros países? E a região central, por ser uma das primeiras regiões, ela vai tendo um número menor de pessoas morando. E hoje a gente vê que o cliente, que as pessoas, eles querem consumir, eles querem aonde eles estão. Eles querem a comodidade, ele quer sair para consumir um produto e ter uma loja, ele quer parar o carro na porta daquela loja. Muitas vezes, se não tiver um local para estacionar, ele dá a volta no quarteirão e vai embora. Então, o centro ele teve a questão do alto valor dos imóveis, locação. Ele teve esse número de pessoas que saíram da região central, né? A gente teve também essa grande mudança na forma das pessoas consumirem, né? Hoje o advento da internet, da globalização. Então, muitas coisas aconteceram que fez com que o centro principal morassem poucas pessoas nessa região. Se moram poucas pessoas, essas pessoas não vão consumir onde elas consumiriam. Ela está morando mais longe, vamos falar assim. Como Americana, vamos dar um exemplo hoje na região do Zanaga, da Praia Azul, da Cidade Jardim. Esses locais têm um centro comercial, tem regiões que tem o seu banco lá, ele tem tudo quase que tem na região central. Então, por que ele vai sair da região dele para ir comprar numa outra região? Né? Então, a gente
percebe essa grande mudança. Então, qual é o grande desafio que a gente tem que superar? É novamente voltar a trazer pessoas morando na região central. É muito mais barato, porque eu já tenho ali toda a infraestrutura, os equipamentos públicos, né? Você tem o atendimento, né? Escolas, igrejas, tantos outros itens que são importantes para criar uma família. E isso está acontecendo em Campinas, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Até logo que eu assumi a presidência, a gente já sabia desses desafios, né? Nós fomos buscar em outras cidades. Fomos através de um grupo, fomos para a capital, tivemos ali a recepção do secretário de pessoas e falaram o que eles estão fazendo nas grandes capitais. E nós trouxemos essa ideia para o prefeito e naquele momento, era um momento até eleitoral, levamos para todos os candidatos, que era criar incentivos para voltar as pessoas a morarem no centro. Isso está na Câmara, o prefeito fez uma lei, sim, trazendo incentivos. Então, o grande desafio hoje para o comércio é você trazer mais pessoas morando na região onde estão, próximo do seu, que o cliente ele vai consumir ali mesmo. Então, assim, isso acontece não só em Americana, como em outras cidades. Recentemente estive em Curitiba, um belo estado também, e você vai na região central, ela também tem as lojas fechadas, ela também tem um alto custo, ela também tem poucas pessoas morando naquela região. Então, está existindo essa transformação, esse incentivo. Hoje, se você for aqui na capital, São Paulo, verificar hoje, depois desses incentivos que vem acontecendo, os valores de alguns imóveis reduziram, porque tem esse benefício, sim, né? Lógico, reduz o tamanho também, né? Um conjunto, sim, de coisas. Mas, então, um grande desafio hoje para a região central é se adaptar hoje a esse novo cliente, né? Hoje, você olhar uma loja e ela não ter nenhum carro na frente, ela não ter nenhum cliente dentro da loja, não quer dizer que essa loja não está tendo sucesso ou não. Então, você olhar para uma região central, como é a de Americana, e você vê ali um número reduzido durante a semana, essas pessoas, muitas dessas empresas estão vendendo no e-commerce, estão vendendo no WhatsApp, elas também estão buscando as alternativas, né? Então, muitas coisas elas mudaram. Para elas retornarem como era antes, precisa de várias ações, né, Paulo? Não, então, sim, hoje a gente percebe, quem frequenta o centro de Americana, porque é difícil uma pessoa falar um pouco de algo que ela não vive, né? Eu lembro que eu fazia parte de um conselho de acessibilidade, né? Como que eu poderia falar como um cadeirante se sente ou quando uma pessoa está com a mobilidade reduzida se eu não tenho isso? A diferença de uma calçada com buraco. Então, as pessoas não podem emitir uma opinião se ele não vive aquele local. Hoje, quando você vai no sábado, o centro está lotado. O que acontece? Por que o centro lota de sábado? Porque os clientes que vão no centro, o ritmo, a rotina de trabalho deles é das 8 às 18. E é o horário semana passada que o comércio funciona, é das 8 às 18. No sábado, 70% das pessoas não trabalham. É o que eu falo, 90% da população é mortal, trabalha das 7 às 5, 5, 5 e meia, e não tem como ir na área central. Não tem. Então, quer dizer, você vê no sábado, então só que não os lojistas já sabem, não dá para viver só de sábado. Nesses últimos meses aí, a gente teve um período agora de mudança, mas até maio, Dia das Mães, a gente vem acompanhando os números, os sábados têm aumentado o número de clientes na região central. Né? Então, quer dizer, o cliente tem pessoas que vão no centro, gosta do saudosismo, tem produtos e preços só no centro. Comprar no centro é muito mais barato. Né? Tem novidades, você pode negociar o preço, você pode falar ali, levar o produto na hora. Você não tem surpresa, você provou uma roupa, você provou um calçado, você viu que aquilo não tem. Hoje, tem as vantagens de comprar pela internet, mas tem os dissabores também, chega alguma coisa diferente daquilo que você imaginava. Né? Então, quem compra na região central gosta disso. E o centro ele tem uma clientela fiel. Né? Mudou. E vem se mudando. Né? A gente acredita que não vai parar. Não, com certeza. Mandar um abraço aqui para a Sandra Talasso, que está nos assistindo. O nosso grande amigo, o capitão Renan Alcântara. Oxa, Renan. Alcântara está aqui, ó, mandando um abraço para o Marcelo, grande parceiro da Polícia Militar. Sim.
Alcântara. contribui com a nossa região central, trazendo segurança, trazendo certeza. ideias, não só para o centro, mas para a cidade toda, É né? o que eu falo, é um cara que gosta de números, né? De números Foi. e gosta também de resolver as coisas, né? Sim, é um Né? cara que vai lá e tem tudo na ponta da língua ali. O que você perguntar, ele sabe onde tá tal viatura, onde não tá, o que tá acontecendo, o que não tá. Grande gente boa aí. Baltazar Fonseca aí, boa noite, Paulo e Marcelo. Boa Poxa, noite pra nós aí. Baltazar. O- Saudade, Baltazar. Sim. O que eu tava vendo também, a gente tava comentando aqui a parte da área central. A área central também, os bancos, a gente tá falando dos bancos. Hoje, a facilidade dos aplicativos acabou muito aquele negócio de banco. Eu não lembro com quem comerciante que eu tava aqui, falou, na minha época a gente recebia no cheque para descontar no banco. Hoje não existe mais isso. É. Antigamente você recebia o cheque, ia lá no banco, tinha que ir lá sacar o dinheiro no banco. O banco era só na área central, entendeu? Outra coisa que a gente vê também é muitas pessoas que você está falando da família. Muitas pessoas falam assim, aquela loja quebrou. Não, aquela loja não quebrou. É que, infelizmente, os filhos não querem dar continuidade naquilo. Sim. A gente tem vários exemplos ali na área central disso, entendeu? A gente teve aí um exemplo essa semana aqui, para quem anda no centro, eu ando pelo menos 2 vezes por semana, eu tô ali na área central. Mais uma loja na área central fechou? Não, a rede está fechando. Às vezes ela tomou uma decisão porque talvez é o CEO, aquela. o proprietário, não... Outras cidades estão fechando a marca daquela loja. É. E a Americana foi uma das que... Não é que a loja quebrou em Americana. Infelizmente, a publicidade é negativa. É. Hoje, quando você vê a Americana na arrecadação de imposto, que vem do comércio, da indústria do serviço, comparado a outras cidades, ela é uma potência. Sim. A nossa cidade ela tem um comércio forte. Né? E ela, não falando das nossas cidades, da nossa conurbadas aqui da microrregião, mas a Americana é muito forte. As lojas que aqui estão são fortes, vendem para o Brasil todo. Então, quer dizer, isso não é por acaso. Quer dizer, não é ver uma loja sem nenhum cliente, quer dizer que ela não está ganhando dinheiro, né? Então, fazendo um paralelo, né? Às vezes ela vende muito mais utilizando aí, ó, o que o cliente dela se adotou a comprar, né? Seja pela internet, outros mercados, né? Paulo, antes de ter o Pix, quem imaginou que ia surgir algo que pudesse superar a compra, cartão de crédito, a utilização do cartão de crédito e débito? Sim. Você vê, hoje as pessoas preferem pagar pelo Pix do que usar um cartão de crédito. Quer dizer, no passado do cheque, como você falou. Então, o consumidor ele muda, o mercado ele muda. Como eu falei da minha empresa lá atrás, que a gente veio para superar a lista telefônica. E hoje não existe nem lista telefônica e nem o call center, porque como as coisas mudam, a gente tem que se adaptar, né? Para essa geração que não conhece, você ligava no teleconsulta, vamos supor, eu quero uma pizzaria, quero pizzaria tal. Ela passa a falar, porém a gente tem indicação de mais 3 pizzarias. Entendeu? E isso daí a pessoa hoje, a nova geração, não sabe nem o que é isso. Não sabe nem que o telefone nem precisa. Eram mais de 10 mil ligações por dia. Tinha dia que ultrapassava 10 mil. Então as pessoas preferiam ligar para a gente para pedir o telefone. Que era mais fácil do que você procurar na lista. Mas para você ver, isso é as coisas que acontecem. Então você tem que mudar, adaptar, né? Então a gente precisa, lógico, é um exercício. Ainda, quando a gente fala de região central, Paulo, a gente tem o calçadão ali. Sim. Então para quem vai lá sabe que é aquele local onde não passa o veículo. Sim. A Americana foi uma das primeiras cidades a ter isso. Saiu na frente, né? E isso daí hoje, para as empresas que ali estão, que hoje são aproximadamente 109 empresas, a gente monitora isso há 3 anos, em média fica 9, 10, 11% de lojas fechadas. Então nós estamos falando de 11 lojas. Ficam fechadas momentaneamente, como num shopping. Vai hoje em qualquer shopping, tem lá uma loja que fechou por algum motivo, mas logo vem uma outra e empreende ali, né? A Americana, no Brasil, é uma terra de empreendedores, né? Então, às vezes, fecha uma loja, logo vem uma outra loja ali e abre. Mas essa região central do calçadão, as empresas que ali estão, elas têm um sucesso de ficarem abertas, de ter sustentação muito maior do que aquelas lojas que estão paralelas ali, como na Rua 12, Antônio Lobo, até mesmo a 30 de julho pós-calçadão. Sim. Né? Ali tem ruas que metade das lojas deixaram de ter, tá lá para alocar, e metade está aberto. E quanto que no calçadão a gente fala de 10, 11%. Sim. Calçadão você pega Riviera Bueno, 30, a Fernando de Camargo ali, né? Sim. Que é um miolo ali.
Ali é muito difícil ter alguma loja fechada. Fechando, não é verdade? Então, pra você ver, então, as pessoas precisam de ir lá e olhar. Então, o nosso centro ali, o calçadão nosso, ele tem as suas qualidades, né? Pessoas que vêm nos visitar, nossos parentes, querem ir no centro, vão ficar encantados com aquilo. Né? Não precisa se preocupar do carro, ficar desviando, né? E é Então, uma variedade de segurança. coisas Sim. que tem ali, né? Ali o que você quiser, você encontra. Sim, de tudo, né? E tem coisas que só ali no centro, né? Ainda existe alguns tipos de lojas e atividades que só tem na região central ou em grandes shoppings, né? Sim. Mandar um abraço aqui pro nosso irmão Newton Santa Rosa. Ô, Nilton, também. Newton que tá nos assistindo aí. Meu grande amigo Hélio aí. Um forte abraço aí, Hélio. O Hélio que vai estar com a gente aí no final de julho aí também, no nosso podcast aí. E a gente teve também um grande problema aí para a área central, também não só para a área central, mas para outras coisas, a parte da pandemia, né? A gente não pode esquecer disso, né? A pandemia veio, muitos não eram aptos a fazer essa mudança da loja física para a loja virtual, porque a gente também tem um grande problema na área central, tem vários comerciantes antigos também, né? Que são um pouco difíceis de fazer essa alteração, né? Sofreram um pouco com essa parte da pandemia. E aí eu faço uma pergunta para você. De que forma a associação contribuiu para essa inovação digital, ajudando os associados, as empresas aí? Paulo, a gente procura ouvir o que os nossos sócios precisam, né? Então, o nosso sócio já, algum tempo atrás, falando do setor de serviço, aí vamos falar um pouquinho de cada setor. O setor de serviço é aquele que eu era do setor de serviço e nem sabia que eu fazia parte do serviço há 20 anos atrás, né? A indústria produz, pega a matéria-prima, faz a transformação e dá para um comércio para ele vender. Sim. O serviço é aquele setor que dá o suporte, né? Que hoje Sim. também desenvolve serviço que não só de prestação, né? De mão de obra, de manutenção, mas o serviço de tecnologia, né? Então, o setor de serviço ele tem ainda uma dificuldade muito grande de ganhar novos clientes, porque o setor de serviço muitas vezes ele é de um técnico que saiu de uma indústria e abriu uma área de consultoria. Às vezes ele é muito bom tecnicamente para falar ali da parte financeira, fluxo de caixa, mas ele é um péssimo vendedor na área Sim. comercial, né? Então isso às vezes a pessoa é um técnico na área de tecnologia, mas é muito ruim para se apresentar. Então, o setor de serviço muitas vezes funciona na própria casa do próprio empresário, às vezes num escritório, às vezes numa sobreloja, diferente de um comércio que está numa avenida. Então, a característica do setor de serviço é um pouco diferente. Ela precisa da empresa estar frente a uma outra pessoa para poder falar do negócio dela, para poder apresentar. E já há muito tempo é difícil de você... Como você ganha um novo cliente hoje no setor de serviço? Você vai sair batendo, você vai chegar lá na Goodyear, na portaria, eu queria falar aqui com o setor de compras. Você acha que uma grande empresa vai te abrir? Não te atende. Até uma pequena empresa hoje que você vai ali... Não atende. Você vai, eu gostaria de falar com o proprietário. Não, ele não está. Então, sabendo dessa dificuldade para o setor de serviço, a gente criou lá na época um departamento para representar e a gente ouviu que eles queriam que a gente fizesse rodadas de negócio. O que é? Num ambiente, usando uma metodologia, que a gente pegasse essas pequenas empresas, convidasse grandes empresas, as empresas âncoras que a gente fala, que são Goodyear, tantas outras de porte maior, e eles pudessem se apresentar. Então a gente criou as rodadas de negócio, criamos a Expo Deps, que é agora em agosto, que é uma feira. Então a gente mostra o setor de prestação de serviço para a Americana e para a região toda. Então, no ambiente, no estilo de feiras, quem já foi em São Paulo, ele tem ali exposição, nós divulgamos para a cidade toda que vai acontecer isso em 2, 3 dias, né? E as pessoas vão ali, quer dizer, o prestador de serviço ele tem essa característica. Aí, para o comércio, então a gente precisou ouvir dele o que ele queria para a gente executar. Logo que a gente assumiu, falando de mudanças e ouvindo que é a tendência, as indústrias que nos participaram das nossas reuniões, elas falaram que elas gostariam de entender como que funciona a questão de exportação. Eles gostariam de exportar, porque hoje a gente viu, você falou, trouxe a pandemia mostrou como o mundo está globalizado. Como a gente parece que está longe, mas é uma coisa só. Sim. Então a gente viu dessas empresas a necessidade de buscar informações para como exportar. Então a gente também, quando a gente fala de cria departamentos, a gente cria pessoas que querem tratar daquele assunto, que dominam aquele assunto e começam a apresentar
alternativas como rodadas de negócio, feiras, treinamentos, que é a base de tudo para levar conhecimento. E a gente criou para a indústria, nessa gestão, foi o hub de exportação. Então a gente abriu para essas empresas, no começo eram 5, 6 empresas que queriam aprender como exportar. E ontem a gente teve uma rodada, a primeira rodada internacional, que a gente trouxe câmeras, a gente fala de trades, né? São empresas de Comex que exportam, que vendem produtos para outros países. Então a gente levou ali mais de 50 empresas para apresentar o seu produto, que aí a indústria, muitas vezes é essa que busca muito a questão da exportação, para vender para o mundo todo. Então é uma mudança. Hoje, Paulo, não dá para uma pessoa abrir uma indústria e não pensar em vender para o mundo todo. Por que eu vou abrir uma indústria e pensar em vender só para o Brasil? Então é a mesma coisa da pessoa não mudar o comportamento dela, como as empresas da região central, achar que o cliente vai continuar indo lá a vida inteira. Muda, as coisas mudam. Então, para a indústria, não só isso, mas a gente também trouxe a ESG, que hoje está na ponta, né? No passado a gente ouvia falar de ISO, que as empresas tinham que ter ISO para poder atender outras empresas, e continua isso ainda. Recentemente estava numa reunião, a pessoa falou, eu acabei implantando a ISO na minha empresa. E ele foi levar uma proposta para uma grande empresa, ela era da empresa de transporte, e a hora que ele apresentou a proposta, tinha mais 4 ou 5 empresas, só ele tinha a ISO 9000. Ele foi escolhido, os outros não tinham, não foi. Só que o ESG ele é muito mais amplo que isso, é você pensar numa empresa que ela tem que sobreviver em vários ângulos, não só na parte da qualidade, mas na parte social, eficiência. Quer dizer, hoje é uma sigla que no futuro vai se ouvir muito. Ainda está muito focado em grandes empresas, mas a CIA já começou a trabalhar na linha da ESG. Novamente, trazendo cultura, treinamento, trazendo empresas de referência para atuar nesse setor também para a indústria. Fora os treinamentos, que é um pilar, o treinamento a gente tem para a indústria, para o comércio, para o serviço. Né? Então a gente só cria as coisas, Paulo, se aparecem as demandas. Então a gente cria lá metodologias, dinâmicas, reuniões, escuta, né? Até logo que essa diretoria assumiu, a gente tinha os problemas, só que quase todos os problemas que foram apresentados a gente foi buscar a solução. Alguns resolvem mais rápido e outros precisam de sempre, não para, é um processo contínuo, né? Sim. E falando da Expodeps aí, quem não participou, quem não foi ver a feira, vá conhecer, que você vai ver o número de representantes que a Americana tem. A Americana é uma cidade muito pujante nisso daí, né? Tem muitos empresários, muitos colaboradores ali que a gente não faz nem ideia. São tantas histórias. Eu lembro uma vez que uma grande empresa da cidade, a de pneus, né? Ela comprava um serviço de uma empresa de São Paulo. A hora que ela participou da rodada de negócio e viu que essa empresa tinha aqui na cidade, ela não sabia que tinha isso. Então, para você ver, às vezes você acha que não tem na sua cidade, quer dizer, uma feira, uma rodada de negócio, ela é para isso, é para ligar o fornecedor com aquele fabricante, aquele produto ou serviço. Sim. Né? A Expodeps está indo para a nona? É a nona. O ano passado, Paulo, foram 4.500 empresas. A gente fala de empresa porque é uma feira B2B. Sim. Então, ali quem expõe, o foco dela é que outras empresas contratem. Né? Então, a gente teve 4.500 pessoas visitando a feira, para ver, foram quase 100 empresas que ali estavam expondo. Né? Não, é muito boa. E em agosto? Em agosto agora acontece. Inclusive, mês que vem a gente vai ter um podcast aí com a Elza somente para estar falando sobre a Expodeps. A Elza hoje é a presidente de serviço, que é a área que atua, do setor de serviço que organiza a Expodeps. Não, parabéns aí. E fala para mim uma coisa, Marcelo. Como está sendo o relacionamento da associação comercial com o poder público municipal? A gente está a gente fala que para a cidade, quando a gente fala de cidade, de espaço público, de burocracia, não tem como a associação, ou qualquer associação, não estar ao lado do poder público. Né? Então hoje nós estamos ao lado. Tudo que a gente precisa, a gente leva até ao setor público, até o prefeito, o secretário, e a prefeitura também tem adotado isso. Toda vez que ela vai fazer alguma mudança, que ela vai propor alguma coisa que possa interferir a indústria, o comércio, o serviço, ela também tem nos pedido opinião, tem querido entender isso.
Então hoje a gente tem um bom relacionamento, né? É algo que se constrói, né? Isso já vem já de outras gestões, né? Mas a gente fala que a gente hoje, até essa questão de trazer novamente a população para a região central, o prefeito Chico entendeu, fez o projeto de lei, está na Câmara agora, os vereadores, a gente tem parceiros de todos os vereadores ali, né? Entendem o papel da associação, ela não é uma entidade política, partidária, é uma entidade política, tem que ser, a gente precisa de, né, é importante as pessoas entenderem essa diferença, né? Então a gente apoia tudo que são coisas que ajudam a gente a desenvolver, a crescer, a gerar mais emprego, renda, imposto, a gente está sempre junto. Não, show de bola. E fala para mim uma coisa, quais são os principais projetos ou campanhas que a entidade está desenvolvendo atualmente? A gente colocou como uma grande mudança a aproximação dos jovens, né? Uma entidade de 64 anos, a gente precisa de trazer o jovem estar junto da gente, até porque ele é o nosso futuro. Então nós criamos aí o Conselho do Jovem Empreendedor, que são jovens aí de 18 até 33 anos, né? Que querem querem se aproximar, pensam em empreender, necessariamente não precisa de ter uma empresa ou não, né? Até porque muitos ainda estão na área estudando ainda ensino médio, mas que queiram desenvolver o espírito de liderança, de empreendedorismo, né? Então são jovens que estão se reunindo lá uma vez por mês, trazendo palestra, encontros. A gente apoiou aí a Copa Terceirão, também voltada aos jovens, o esporte, né? O esporte hoje que muda, transforma a vida das pessoas. Então a CIA tem apoiado a Copa Terceirão, estando junto, apoiando no que eles precisam, né? Nós também demos um grande passo aí para a área educacional. A associação hoje ela vamos chamar um mentor, um padrinho do curso de administração de empresa e tecnólogo de administração da ETEC e FATEC. Hoje existe uma modalidade de ensino que é o AMS. O aluno ele entra no ensino médio e automaticamente ele faz um vestibular para entrar nesse ensino médio, né, fazer o técnico, e depois automaticamente ele vai para o nível universitário. Então, 5 anos ali ele já sai com a graduação. E a CIA tem 200 horas de treinamento para pegar esse conhecimento acadêmico e trazer para esse jovem o conhecimento na prática, no dia a dia das empresas. Então a gente está começando esse ano aí com 50 alunos ali na ETEC, que logo vão passar para a FATEC. Hoje quem faz isso em Americana é a IBM. Ela faz com o curso de dados, de tecnologia. Então a IBM hoje, como a CIA, bem voltado na área da tecnologia, e nós vamos no curso de administração, que é pegar esse jovem que tem esse conhecimento acadêmico, a gente levar para ele o que as nossas empresas precisam, para que quando ele sair da universidade, ele já saia com uma experiência, com um conhecimento muito maior, né? Porque ele vai sair com aprendizado, mas também com a prática do que a gente precisa nas empresas hoje. Então, isso tem provocado na entidade uma renovação, né? A entidade também tem o seu papel de transformar as empresas, ajudar empresas a continuarem abertas, incentivar outras empresas a abrir. A gente trouxe, neste ano, todas as nossas capacitações, Paulo, elas são gratuitas para os associados. Então, tem cursos lá de 3 dias. O nosso sócio não paga nada por isso. A gente acredita, o pilar do treinamento, da educação, ela transforma as pessoas. Mostra isso, lógico, seja através de cursos, graduações ou desses cursos técnicos. Parcerias que a gente fez com o Sebrae, com o Senai, tudo para apoiar esse empresário na área de treinamento, né? Então, quer dizer, hoje a grande mudança, lógico, temos os nossos problemas ainda, eles acontecem no sentido de não conseguimos resolver tudo. Às vezes as pessoas confundem a entidade com o poder público, e não é. A CIA ela sobrevive de receita que os associados pagam a sua mensalidade. Pagam livremente, ninguém é obrigado a se associar. Então, essas 2.000 sócios que a gente tem lá hoje, eles escolheram fazer parte da associação. E a gente tem que cuidar desse dinheiro muito bem e empregar esse dinheiro muito bem, né? Então, a gente emprega ele em treinamentos, capacitações, investimentos, às vezes que precisa ser feito em algumas regiões, né? Então, a gente tem feito isso. Não, show de bola. E fala para mim, como que você avalia o atual cenário econômico da cidade de Americana?
Paulo, a Americana, como outras cidades, hoje as cidades estão interligadas, os países estão interligados, né? Então a gente vê na mídia, às vezes, um presidente de um outro país, uma fala que ele tem lá, o impacto que isso traz aqui hoje, né? A Americana, ainda comparado a algumas cidades, Paulo, a gente vê isso através da arrecadação de impostos, geração de empregos, índices que saem recentemente, saiu no índice Firjan, que são indicadores. Então, como que a gente sabe que a nossa empresa está indo bem? A gente fala que a gente tem indicador. O que é indicador? É um número que mede alguma coisa que é importante na sua empresa. Então, um indicador, se eu faturo mais do que eu gasto, minha empresa está saudável, porque eu ganho mais do que eu gasto. Na nossa casa, se o que você recebe de salário, você consegue pagar todas as suas contas e ainda te sobra dinheiro, você está administrando bem a sua casa. Então esses indicadores que fazem e que a gente acompanha e olha, que mostra que a Americana, comparada a algumas cidades, ela está muito bem. Pode melhorar, Paulo? Pode. Né? A gente sabe que muitas das coisas que melhoram, Paulo, e que a gente provoca nisso é capacitação, apoios de entidades, consultoria, tecnologia. Você falou, o que a CIA tem apoiado? Levando informação, ligando as pessoas, buscando o serviço. Né? Então, hoje, a CIA ela tem feito muitas conexões. Né? A gente fez, no ano passado, como você se conectar, a colocar a sua empresa para vender na Amazon, em outras plataformas também. Então, quer dizer, a gente consegue pegar aquilo que o empresário deseja e trazer através de relacionamento, reuniões, feiras, encontros. Né? Então, ela é esse ambiente de negócio, de desenvolvimento, de impulso para essas empresas. Né? Sim, as informações hoje também chegam muito rápido, né? Sim. Com a parte da tecnologia ficou muito rápido a informação, né? Mandar um abraço aqui pro meu grande amigo aí, o Éder, que está nos assistindo aí. Nosso irmão Leite dando boa noite para nós aí. Um forte abraço. E fala para mim uma coisa. Há incentivos ou parcerias que têm ajudado os empresários a se manterem competitivos no mercado? Paulo, pouca gente sabe que a Americana hoje, aí já são incentivos municipais, né? Porque quem pode oferecer incentivo? Quando a gente fala de poder público, é a prefeitura. Sim. A prefeitura hoje tem uma lei que ela ajuda as empresas que já estão aqui instaladas a crescerem, sejam reduzindo impostos, isentando alguns impostos, ajudando no trâmite de processo. A Americana tem uma das poucas cidades que tem uma das melhores leis de incentivo para as empresas que aqui estão, Paulo, que é o chamado PROMAI, ou para as empresas que querem se instalar no município. Então, tem empresas, às vezes, que ela vai crescer ou ela vai se instalar, pode ter benefício de isenção de IPTU, pode ter redução de ISS. Lógico que é uma conta. Quando a gente fala que uma empresa vai ter alguma isenção, é porque ela está trazendo um outro ganho para a prefeitura. Sim. Seja arrecadação de imposto, geração de emprego, renda, né? Agora, a associação, ela traz incentivos de capacitação, treinamento, apoio, busca informações, né? Falei para você da ESG, do Hub de Exportação, quer dizer, a Americana trouxe para a associação aqui uma delegacia do CCX, que é uma associação de comercial exportadores. Quer dizer, você não precisa de ir mais para São Paulo, se você quiser buscar uma, tem aqui na nossa cidade, usando como um exemplo. Então, a CIA ela é esse grande incentivador e facilitador. Essa rodada de negócio internacional, em vez de ela acontecer na capital, em Campinas, a gente fez com que ela acontecesse na nossa cidade. Então, a feira Expodeps, você não precisa ir para São Paulo para ir numa grande feira, ela tem Americana. Então, o que a CIA faz? Tudo que a gente faz lá, Paulo, o serviço que a gente oferece, a gente não visa lucro. Ele não pode dar prejuízo. Sim. Né? Hoje a entidade ela é auditada, né, por uma empresa terceira que valida as compras, as despesas, receitas, mostrando o respeito que a gente tem pelo dinheiro desse sócio. Né? Então, assim, tudo que a gente arrecada, a gente tem que transformar em benefícios e em serviços. Né? Não, sim. E fala para mim uma coisa. Qual os setores da economia local tem se destacado mais nos últimos tempos? Paulo, o setor de serviço ele tem crescido bastante. Né?
apesar, a Americana ela tem uma característica também importante, que é a diversidade de empresas. Então a gente pega a indústria, a Americana exporta muito, ela tem muita indústria na área química, na área têxtil, ainda ela é uma das maiores produtoras aí de tecido plano do jeans na nossa região. Então, quer dizer, mas um dos setores que vem crescendo muito, seja em arrecadação de imposto, geração de emprego, é o setor de serviço. Talvez pela facilidade, entre aspas, quer dizer, você para prestar serviço, basta você ter conhecimento e buscar. Diferente de você abrir um comércio, que você tem que ter o estoque, você tem que ter ali um capital de giro, a indústria, que muito mais investimento ainda, e o setor de serviço, que é esse lado mais de prestação, talvez pela facilidade, pela característica, ele vem se desenvolvendo bastante, Paulo. Sim. E como a associação vem lidando com a informalidade e a concorrência desleal no comércio? Paulo, hoje a gente chega para nós, né, para a CIA, questão de empresas que sonegam impostos, trabalham com produtos piratas, vendem produtos até abaixo do preço, né? Então a CIA ela não tem esse papel de fiscalizar. Então quando chega uma denúncia dessa, o que a gente faz? A gente encaminha para os órgãos competentes. Muitas vezes é a prefeitura, outras vezes é a própria polícia. Então a gente dá o encaminhamento. Muitas vezes a gente fala com uma outra associação que representa aquilo, para ele vir e fazer o trabalho de investigação, fazer o trabalho de fiscalização. Então o nosso papel é esse, a CIA em si ela não tem essa autoridade, mas a gente sempre encaminha para que isso seja solucionado. Sim. Vou fazer uma pergunta para você. A Americana sempre galgou, sempre quis que a cidade tivesse um shopping center. Sim. Né? E agora tá para se concretizar. Você acha que isso vai dar uma enfraquecida no comércio local ou não? Paulo, quem já teve uma empresa, ou quem tem uma empresa, toda vez que abre um concorrente, então vamos imaginar que você tem uma loja de pneus, né? Vende pneus, na cidade da Americana tem 3 lojas, e ela tem um faturamento que sustenta essas 3 lojas. Se eu abrir uma 4ª loja, esse faturamento ele vai dividir, porque a população da cidade ela não aumenta de uma hora para outra. E né? é novidade também. É uma novidade. Então, aqueles mesmos clientes, né, ele acaba dividindo o faturamento. Mas o que faz as pessoas voltarem a comprar no seu loja, o seu produto? É o seu atendimento, é a sua qualidade. Né? Então, muitas vezes, eu mesmo já como consumidor, eu fui buscar outras lojas indo no preço. Mas a gente vê que às vezes só o preço para alguns produtos e serviços, você também perde qualidade com isso. Aí você acaba deixando voltando a comprar onde você comprava antes. Então o shopping ele vai trazer uma mudança na nossa cidade. Mas quem vai perder muito com isso, Paulo, são os outros shoppings. Né? Hoje a gente vê muito americanense que vai para Piracicaba, que vai para Campinas, que vai para a própria vizinha nossa aqui, Santa Bárbara, porque o shopping ele concorre diretamente com o shopping. Né? Outro público, né? Outro público. Agora, será que aquele comerciante que compra no centro vai no shopping? Vai também no shopping também. Mas se ele é cliente de determinada loja, Paulo, ele não vai toda hora, ele vai voltar. Vai lá só para passear, isso, né? Mas que vai trazer alguma mudança, vai trazer. Mas eu acho que ele vai o setor dele são os outros shoppings. Com certeza, alguns shoppings da região vão sentir uma queda grande porque entrou um concorrente na área. Né? Entendi. Vou pedir licença para você estar agradecendo nossos patrocinadores e a gente já volta já com o nosso bate-papo aí. Mecânica Americanauto, Autoescola Aprendiz, Shopicremer Americana, Capaz Estúdio, Dual Frio Refrigeração e Ar-Condicionado, Império Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê, Grupo Costa. Estamos de volta aí pro nosso podcast aí, esse bate-papo com meu grande amigo aí, Marcelo Fernandes. Quero agradecer a todos os patrocinadores nossos. Sem vocês aí o nosso podcast não teria a audiência que a gente tem, tá?
E fala pra mim uma coisa, Marcelo, você agora que tá chegando no final da gestão aí, desses 3 anos aí, quais são as expectativas da associação comercial para os próximos anos aí, em relação ao desenvolvimento econômico da cidade, das coisas, o que você tem pra falar? Paulo, eu fico muito feliz de fazer parte da associação e de chegar ao fim de um mandato, como estou chegando agora no dia 30 de junho, e saber que eu tenho ali outros diretores que desejam ser presidentes da entidade. Porque é muito triste para uma empresa ou para uma entidade não ter a renovação. Então, nossa entidade, 64 anos, já se passaram 19 presidentes por lá. E toda vez que vem um presidente, ele vem com uma característica diferente, desejos diferentes, mudanças, cada um tem uma forma de atuar. Eu tive uma, o que me antecedeu, o Wagner Nambrust, teve outra, e isso é natural, é importante isso acontecer. Então fico feliz porque nós temos ali na entidade 5 presidentes, né? Eu estava como presidente da executiva, mas eu tenho o James Pedro Nandim, que era o presidente do conselho, a Elza Cacitas Esferra, que era do serviço, o Evandro Barizon do comércio e o Diogo Mentor da indústria. Então a gente tem 5 presidentes. Então, agora a partir do dia 1º, o James, que era presidente do conselho, ele vem para a presidência da executiva. Eu continuo na vice-presidência do serviço, a Elza vai para o conselho agora. Então essa mudança ela é importante porque renova, vem novas ideias, novos pensamentos, né? As nossas expectativas são muito boas, principalmente por essa renovação. Gás novo também, né? Energia nova, querendo ou não, 3 anos é bastante tempo, né? Dá para, lógico, tudo que a gente colocou como objetivo e meta, a gente alcançou ali 90%, 95% do que a gente tinha colocado e queria fazer, né? Quer dizer, então a gente acredita que a entidade vai continuar crescendo em número de serviço, em número de sócios. A gente tem algumas coisas para implementar ainda que está aí no planejamento para acontecer. Essa aproximação nossa da área educacional, a gente vê uma parceria muito grande, né? O crescimento dessas empresas da indústria, né? Essa renovação, nós tivemos a nossa diretoria agora, vieram outras empresas que representam o comércio, a indústria e serviço. Então, em 26 ali é como a gente tivesse 1/3 para cada um. 1/3 da indústria, 1/3 do comércio, 1/3 do serviço, né? Então, isso, as nossas reuniões, ela tem uma diversidade de opinião, de desejo, que isso enriquece e acaba retornando novas ideias, novos serviços, novos produtos, né? E o sócio, o associado, acaba ganhando com isso, né? Sim. Então, a entidade renovada, né? E outra, a gente tem que entender, a gente participa de entidade, essas coisas, a gente sabe que o presidente sofre bastante, porque se deu tudo certo, não fez mais do que obrigação. Agora, se deu alguma coisa errada, a culpa é toda dele. A gente ali, eu tive alguns momentos assim que você fala, puxa vida, que triste, né? Porque a opinião, quando você se torna uma pessoa pública e um presidente acaba sendo uma pessoa pública, né? Você de fato recebe os elogios, mas recebe as críticas também. Então, muitas vezes a gente não é entendido, Paulo, não entende que a gente teria que fazer alguma coisa, né? Não é a gente que muda leis do município, que contrata empresas, né? A gente pode atuar dentro da nossa entidade, né? Então, tudo que chega para a gente, que está dentro da nossa casa ali, a gente consegue fazer, né? Agora, coisas que competem ao poder público, mas qual é o nosso papel? Estar ao lado do poder público. Sim. Porque imagina uma entidade se voltar e não conversar com os vereadores, não conversar com o prefeito e os secretários. Isso aí prejudica muito. Prejudica o nosso sócio e, consequentemente, prejudica a nossa cidade, né? Sim, sem contar que isso daí é um desgaste, porque todo mundo ali é voluntário, Sim. toda a parte da diretoria, e todo mundo tem família Exatamente. por trás, que é complicado, entendeu? E é uma coisa que toma tempo, né? Porque todo mundo ali tem que trabalhar e na hora de folga tem que ir para a entidade para resolver os problemas, Exatamente. Né? Nossas reuniões são semanais. Fora isso, tem um expediente da entidade. Lógico, a gente não está ali, a gente tem uma equipe de funcionários, CLT, que fazem a entidade de fato trabalhar. Nosso papel é na gestão, na liderança, mas você tem que estar lá, né? Alguma reunião, tem as contas para pagar, a gente que autoriza, o olhar que tem que dar para a equipe de colaborador também acaba tomando um tempo. Então, a gente acha que 3 anos é um bom tempo, Paulo, para ficar, né? Lógico, e sabendo que tem outros que gostariam de continuar, eu saio feliz, viu? Não, isso é muito bom, né? E outra, é aquele negócio de não ter o apego, né? De que não é meu. Não pode ter, né? Não uma pode associação. ter, né? Uma associação você não pode ter isso. Foge dos nossos princípios, né? Ali
Tanto que todas as decisões que foram tomadas são tomadas em diretoria. Então a gente vai tomar um posicionamento, a gente vai fazer alguma ação, é a diretoria que decide. E o meu papel de presidente é conduzir a reunião, encaminhar para que todos tenham oportunidade de se manifestar, ouvir as ideias, né? E a decisão é tomada por eles. Não, legal. E fala para mim, como os empresários podem se beneficiar ao se tornarem um associado da entidade? Paulo, E hoje... como que eles fazem para se tornar um associado? Então, precisa ser uma empresa ativa, né? Quando a gente fala de empresa, é ter um CNPJ. Hoje Sim. nós temos o MEI, né? O MEI. Ele pode ser, ele até paga um valor diferenciado, porque às vezes é uma empresa de uma pessoa só. Então, tendo um CNPJ, ou não, às vezes sendo um profissional reconhecido, às vezes você é um fonoaudiólogo, um psicólogo, tem uma profissão regulamentada, é um advogado, é um corretor, você também pode se tornar um associado da entidade, sendo um empresário com CNPJ ou sendo um profissional regulamentado. É só entrar em contato com a gente, aí a nossa equipe, alguém vai atender da área comercial, vai explicar os benefícios. Hoje a gente tem os benefícios de desconto, porque uma entidade que tem 2.000 sócios, se a gente falar aí que a gente tem 20 funcionários por empresa, na média, tem empresa que tem menos, mas empresa que tem mais, a gente está falando do universo aí de 40 mil pessoas. Então, você poder ter na sua empresa a possibilidade de atender 40 mil pessoas, então com isso a gente consegue descontos. Recentemente, minha filha foi se matricular numa faculdade e tinha lá como benefício 20% de desconto, Paulo, no curso. Então vamos imaginar um curso de R$ 1.200, menos 20%, e a gente paga uma mensalidade média de R$ 60. Então só nessa faculdade o desconto que ela ofereceu para a CIA Foi maior do que foi a maior do necessidade. que o valor que eu pago. Isso não tem só com descontos com escolas, universidades, tem com uma série de outros serviços, né, seja na área de saúde. A CIA hoje ela tem algumas parcerias para você fazer o plano convênio médico empresarial, né? Até estamos com uma novidade que é o plano Santa Teresa, que consegue fazer para ser atendido ali no Hospital São Francisco, que é uma referência Sim. na nossa cidade hoje com preço diferenciado, né? Nós temos hoje, por exemplo, certificado digital. Hoje o empresário ele precisa ter um certificado digital. Se você é sócio, você não paga para ter seu certificado digital. Todos os treinamentos, você não paga nenhum lá na associação. Você pode, lá tem espaço para você treinar a sua equipe. Você tem direito a alocar uma vez por ano, né? Se precisar mais, tem valor diferenciado. Tem ali os departamentos de vários setores para você falar com outros empresários da mesma área que você. Então, são os grupos setoriais, as feiras, as rodadas de negócio, né? Temos ali a Câmara de Mediação e Arbitragem, que é uma forma de você solucionar um problema com o seu cliente sem ter que judicializar. Temos ali a parceria com a cooperativa, que nós somos um dos fundadores, que é poder trazer serviços bancários e financeiros sem o spread que o setor financeiro busca hoje, o lucro, não é o papel nosso também ali. Então tem uma série de benefícios que faz a gente ter esse sucesso e faz a gente ter esse quase mais de 2.000 sócios aí. Então é só entrar em contato, você vai fazer uma adesão e você vai ficar sócio enquanto você quiser. O dia que não quiser mais, comunica a entidade lá. Então não tem contrato, não tem fidelidade. A gente quer que essas pessoas, essas empresas, fiquem felizes e vejam resultado nisso, né? Lógico, além da central de recuperadora de crédito, se você tem às vezes um cliente que não te pagou, nós temos lá toda uma equipe capacitada e treinada para cobrar esse seu cliente, né? Fora isso, a gente tem aquelas consultas que às vezes você vai fazer alguma venda de alto valor e você não conhece aquele cliente. Então, você pode pesquisar para saber o cadastro positivo dele, se ele tem alguma restrição, o risco dessa empresa não conseguir te pagar. A gente fala do SCPC, consulta positiva. Tem uma gama, Paulo, não vou lembrar de todos os serviços que a gente tem ali, né? Sim. Hoje em dia, com a parte do próprio Pix, cartão de crédito, a inadimplência diminuiu muito? Paulo, a inadimplência ela continua. Se a gente pega hoje uma inadimplência, ela vai aí de 2 a 6, 7%, dependendo da empresa, né? E ela vem se mantido. Isso não mudou, Paulo. Não mudou. É que existem empresas que no passado tinha o cheque, como a gente começou a conversa falando, o carnezinho. carnezinho, ainda tem. Então, esse tipo de cliente, hoje, se ele está precisando comprar no modelo de carnê, a gente tem hoje grandes lojas aí que ainda vendem no carnê, não, né?
o risco é um pouco maior de você não receber. Mas hoje essa pessoa que paga no carnê, se ela já não consegue comprar porque ela está com algum restritivo, então às vezes a forma dela honrar o compromisso ainda é muito maior. A gente sabe que as pessoas que muitas vezes deixam de pagar alguma coisa, Paulo, na sua grande maioria, algum problema, está enfrentando alguma dificuldade financeira, algum problema que precisou de ter aquele desfluxo que a gente fala, né? Mas na boa parte, lógico, nós como empresa a gente tem que cobrar. Se a pessoa não pagou, você tem que seguir tudo que a lei permite fazer, negativar, cobrar, usar das ferramentas extrajudiciais, judiciais para cobrar, né? Mas não, para algumas empresas, o que elas pararam? Elas não optaram em não vender mais através do carnê, optaram trabalhar com o cartão de crédito. O cartão de crédito também ele traz problema, porque existem os golpes, se tem golpe de todo jeito, né? Sim. Se você também aceitar um cartão e essa pessoa cancelar esse processo, também fica sem receber. Às vezes foi uma fraude, foi um mau cliente que quis fazer alguma coisa, algum desacordo comercial. Então não é dizer que você vende no cartão que você vai ficar sem receber. Mesmo vendendo no Pix, a pessoa consegue muitas vezes fazer algum tipo de golpe, falsificar. Então, ela cancela o Pix depois, isso. Ou faz aquele agendamento, né? Então assim, ó, Paulo, 100% não tem, mas diminuiu bastante, né? Porque ó, a venda de cartão, a venda de Pix, a venda em dinheiro, isso de fato diminui, mas sempre tem algum outro jeito que acaba não acontecendo, né? Entendeu. Marcelo, estamos chegando no nosso finalmente aí já, um pouquinho mais de 1 hora de bate-papo, parece que não, mas já voa, né? Voa, passa rápido. Fala pra mim, deixa uma mensagem aí, agora no final dos 3 anos aí, o que você tem pra... A mensagem assim, a gente precisa cada vez mais fortalecer as instituições, seja ela qual for, seja a associação empresarial, que representa aí as empresas, fortalecer os clubes de serviço que aí tem, as associações. Nós vivemos em sociedade, Paulo. As pessoas estão, em alguns momentos, muito individualistas. Eles estão achando que só eles, se tá bom para mim, tá bom para todo mundo. E não é verdade. A gente vê na associação como é bom, como é tranquilo você partilhar suas tomadas de decisões, suas dificuldades, as suas oportunidades com os outros, né? Então, estou há muito tempo, o que me fez apaixonar por uma associação é andar com mais pessoas, estar junto de outras pessoas, Paulo. Isso é importantíssimo. Principalmente você buscar entidades representativas, entidades que têm o respeito, são regulamentadas, você se associar e fazer parte. A vida é muito mais fácil desse jeito. A vida é muito mais fácil quando partilhada com outras pessoas, né? Às vezes essa coisa do individualismo, a diversidade, a não participar de nada, a pessoa acha que está ganhando, mas não está. Então, a gente vê ali na associação as empresas que ali fazem parte, Paulo, a gente observa que o índice de sucesso delas é muito maior. E as pessoas que fazem parte, seja da associação que for, clubes filosóficas, onde for, as pessoas são muito mais esclarecidas, você percebe que são muito mais felizes, muito mais tranquilo para tomar decisão, erram menos. Quando você está dividindo com outras pessoas, a sua chance de errar é menor. Vai errar? Vai, mas é menor, porque você ouve outras pessoas. E pelo menos tentou, né? E tentou. Né? Então, meu desejo é que as pessoas façam parte. Existem inúmeras associações, inúmeras, na nossa cidade, né? Que você acha aquela que está na sua área, que tem sua finalidade, e se associe a ela e participe. Né? A gente vive em sociedade, a riqueza nossa é poder, como hoje, né, tá aqui batendo um papo com você. Se eu não tivesse numa associação, não estaria aqui conhecendo esse espaço maravilhoso, podendo levar essas informações, podendo se conectar a outras coisas aí. Não, parabéns. E é o que eu sempre falo, eu estava aqui conversando com comerciantes aqui, que estavam semana passada no podcast da área central, eu falei, o problema é o seguinte, criticar é fácil, mas buscar solução é difícil. Porque você criticar fica fácil. Agora, você pensar numa solução é difícil. E o que você falou de parceria, hoje em dia não é mais que nem antigamente. Hoje em dia ninguém mais ganha dinheiro sozinho. Você sempre precisa de um parceiro para estar fazendo. Antigamente você falava, que nem antigamente, sou da parte do marketing, você tem o teleconsultor. A gente, necessitava do nosso serviço. Hoje a gente precisa de mais parceiros para entregar um serviço melhor. Sim.
precisa de outras pessoas te ajudando nesse processo. A gente né? não consegue mais sozinho. Não, Antigamente, é. eu sou da época que fazia publicidade em jornal. Você tinha o teleconsulta. Hoje é uma coisa que se nós estivéssemos nisso daí continuar, não era viável. Mudou muito. Mudou muita coisa. Entendeu? Então, e para essa mudança, a gente precisou de apoio, precisou de ajuda. Sim. Entendeu? Então ninguém mais faz nada sozinho. Então esse seria o meu desejo, é que as pessoas se envolvessem mais em entidades, em associações, seja ela qual for, sindicatos, não importa. Onde tem outras pessoas, né? Ouvir. Trocar ideias. Trocar né? ideias, ouvir. Hoje a gente Isso precisa mais de ouvir, importante, né? ouvir do que falar, né? Porque hoje, assim, por hábito, talvez até pela mudança de comportamento, todo mundo tem a sua opinião, mas talvez o ouvir é mais importante. Às vezes o que o outro está querendo é que você ouça ele, não que você fale. Né? Sim. E às vezes o que ele quer falar pode agregar com o que você pensa. Sim. Entendeu? Então hoje eu concordo muito com você. Porque todo mundo acha que é dono da razão. Né? E eu acho que o ouvir às vezes é bom. Você ouve, você absorve e você aprende muito com isso. Entendeu? Meu irmão, parabéns. Que Deus aí abençoe você nessa nova jornada também aí. Porque apesar de não estar na frente como presidente, mas vai estar ali na nossa associação como um adjunto ali, que tenha total sucesso aí na vida pessoal aí, profissional, que agora tem um pouco mais de tempo para a família. Isso, a família fica feliz, né? Um dia, apesar de vou ter que continuar indo, mas a responsabilidade ela é um pouco menor. Né? Eu sei como é também. Às vezes a gente tenta galgar algumas coisas, mas o profissionalismo às vezes atrapalha e quem sofre é a família, né? É a família, né? Hoje o que a gente tem de mais importante, né, é o tempo. Então a gente tem que usar ele de forma mais adequada possível. Tem que usar a régua de 24, né? Exatamente. Senão não vai. Mandar um abraço aí pro meu grande amigo aí, Raul, que entrou dando boa noite pra nós aí. Raul, forte abraço aí, meu amigo aí. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todo mundo aí que tirou um tempinho pra estar assistindo nosso podcast aí. Lembrando que ele vai permanecer lá no nosso canal no YouTube, tá? Você que não conseguiu estar assistindo ao vivo hoje, pode estar indo lá amanhã assistir. Amanhã também a gente vai começar a fazer os cortes pro Instagram, também pro YouTube. Você que é empresário, hein, que ainda não é associado da CIA, procure a CIA, tá? Vai ser muito bem atendido lá. Sim. Eu fui lá semana passada para me fazer parte da CIA também, está me associando. É muito bom, é uma experiência bacana, aí você vai ter um apoio muito grande lá. E é isso aí, um forte abraço a todos aí, fique com Deus e até semana que vem. Amém. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil, o podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade.